Como nós vimos em outro vídeo, o Senhor preparou todas as coisas para o nosso bem, para o meu bem, para o teu bem. Por quê? Porque Ele nos preparou para sermos filhos de Deus. Nós vimos isso em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E então a gente vê que Deus, né, teve um carinho especial em preparar todas as coisas para o nosso bem. E por que ele fez isso? Porque ele queria que nós nos tornássemos filhos de Deus. E mesmo depois que nós nos tornamos filhos de Deus, ele ainda quer que, como filhos, nós nos tornemos a imagem, conformes à imagem de seu Filho, que é Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse desejo de Deus, né, de nos fazer filhos de Deus e nos tornar como Jesus é. Esse versículo de Romanos 8 é muito forte. Romanos 8, a gente lembra muito do Romanos 8:1, que fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas o que a gente às vezes não vê, que Romanos 8 fala muito a respeito de filhos, que nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus é a coisa mais linda, mais maravilhosa que existe no universo. Romanos capítulo 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, porque aqui fala adoção, muitas traduções falam adoção, mas o termo correto é filiação. Nós não somos um filho adotivo, que Deus não colocou a vida dele dentro de nós. Não, nós fomos gerados em Cristo, nós vamos ver mais. Então ele nos deu o espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É impressionante a gente ver assim que as coisas que Deus preparou na nossa vida, na minha vida, na sua vida, quando eu falo nosso, estou falando a minha e a sua. Todas as coisas que Deus preparou na nossa vida, Ele preparou com um objetivo, né? Para que, se nós sofrermos alguma coisa hoje, nós vamos ser glorificados com o Filho, Filho de Deus. Porque o objetivo dele é tornar o Cristo Jesus o primogênito entre muitos irmãos. Então tudo que nós passamos tem por esse objetivo. E o próprio Filho de Deus, em Hebreus capítulo 5, fala assim que o próprio Filho de Deus, Jesus, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e por causa disso, né, ele foi o quê? Ele foi aperfeiçoado para se tornar o autor da nossa salvação. Então, a gente não pode ficar triste. Por isso que lá em Tessalonicenses 5 fala, né, regozijai-vos sempre. Porque Deus preparou com muito carinho cada situação nossa. Por quê? Porque Ele queria que essa vida que Ele colocou dentro de nós crescesse, nos conformando à imagem de seu Filho. Então tem um versículo que prova bem isso, que é 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha aqui, nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque nós seremos totalmente semelhantes a Ele. Na volta do Senhor, nós seremos conformados totalmente à sua imagem. Assim como Ele é, nós seremos naquele momento. Tá? Por isso que agora a gente consegue entender no Evangelho de João
capítulo 1, versículo 12, né, e 13, fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, realmente, né, é um grande poder ser feito filhos de Deus. E não só ser feito filhos de Deus, mas muito mais ser conformados à imagem de seu Filho. Aleluia.